Olá, hoje vamos falar sobre o panorama de inovação na indústria de cosméticos brasileira. Novidades ou mais do mesmo? O que as pesquisas nos falam é que muita gente fala sobre novidades, mas pouca gente apresenta realmente inovação. E esse é um grande desafio para os tempos atuais, onde as coisas não estão muito fáceis e a gente busca sempre novas ideias e novas tendências para poder suportar o desenvolvimento dos nossos novos produtos. Hoje, quando a gente pensa em desenvolver novos produtos, a gente pensa no nosso consumidor. Consumidor inserido dentro de uma sociedade que hoje está muito diferente dos últimos tempos. Hoje, a gente pode dizer que é uma sociedade de excessos, com excesso de companhias similares, que usam pessoas similares, de formação similar, com ideias similares, que produzem coisas similares, por preços similares e de qualidade similar. Dentro desse cenário de similaridades, como os produtos nascem? Como as empresas de cosméticos desenvolvem novos produtos? Quais as formas que nós buscamos definir para sustentar o desenvolvimento de um produto novo? Lá nos tempos do século XIX, quando a meta era competir, os indicadores de desenvolvimento do produto eram, por exemplo, a capacidade de aproveitar recursos naturais, uma nova planta que havia sido desenvolvida, uma tendência natural que as pessoas começavam a perceber e valorizar, concorrentes novos que começavam a abrir novos mercados, ou baseados na própria mão de obra, que naquela época era muito barata e podia ser aproveitada da forma que desejasse. Um século depois, quando as tendências de consumo começaram a ficar um pouco mais adultas, um pouco mais amadurecidas, o desenvolvimento dos produtos começou a buscar uma forma mais competitiva. Nessa forma de competição, o ambiente de competição começou a forçar as empresas a desenvolver produtos não só com preço e não só com apelos óbvios, por exemplo, hidratar a pele, mas sim buscar uma forma de dizer que hidratava a pele de maneira diferente do seu concorrente. E isso exigia dentro das empresas de competências, pessoas que pensassem melhor, que pensassem diferente, para que os apelos fossem um pouco mais diferenciados. Essa necessidade de pessoas começou a ficar mais intensa no século XXI, quando as empresas começaram a ser desafiadas por um mercado de grande inovação, de velocidade de inovação muito rápida, em que logo que você lançava um produto no mercado, em seguida outros produtos ou seus concorrentes já estavam lançando produtos que eram melhor entendidos ou usavam o mesmo conceito daquele seu produto, só que de uma forma um pouco mais clara, um pouco mais fácil de entender, e com isso elas conquistavam o mercado que você lutou no laboratório para conquistar. Então, essa evolução fez com que cada vez mais o conceito de inovação estivesse focado em cima das pessoas que as empresas buscavam para capitanear esse processo. Nesses ambientes, como essas pessoas chegavam nessas empresas, elas enxergavam um ambiente que poderia mais ou menos incentivar essa criatividade. Antigamente, o mercado potencial de consumo, de produto, criava indicadores para essas pessoas e fatores de performance em cima de número de vendas. Vendemos muito este mês, ótimo, todo mundo ganha prêmio. Nos tempos atuais, o que a gente quer não é vender muito, isso é uma consequência, a consequência de uma relação aperfeiçoada com esse consumidor. O consumidor hoje busca uma relação afetiva e emocional com as marcas e como fazer com que essa relação afetiva e emocional seja estimulada e incentivada dentro do processo de desenvolvimento dos produtos. Esse tipo de dificuldade foi transferida para dentro das empresas, para os departamentos de marketing e também para os departamentos técnicos. E os profissionais técnicos foram desafiados com novas habilidades, buscando novas habilidades. Não bastava que você tivesse uma boa formação em química, em bioquímica, em fisiologia, mas você também tinha que ser um grande psicólogo. E como conviver com um desafio como esse.
o processo de inovação então começou a ficar mais complexo e mais complicado. Nessa nova empresa, nesse novo P&D, em que o desenvolvimento de produtos, a área tecnológica, começou a conviver com mais proximidade, estreiteza com as áreas de conceito de produto, se usavam duas palavras. Começou a se usar com mais frequência essas duas palavras: criatividade e inovação. Afinal, o que é criatividade? Criatividade é pensar coisas novas. Uma pessoa criativa, ela pensa, ela tem ideias interessantes. Agora, inovação é fazer coisas novas. As indústrias, então, começaram a desenvolver novos processos para gerenciar não só recursos físicos, como seu estoque, sua matéria-prima, importar uma matéria-prima exótica do Oriente ou do Brasil, etc., mas sim trabalhar e importar pessoas, importar ideias e transformar o ambiente empresarial num ambiente que pudesse transformar esses processos criativos em inovação. E essa inovação em produtos. Então, o que a gente consegue perceber é que a criatividade nas empresas está nas pessoas. Eu não posso dizer que existe uma empresa criativa, eu posso dizer que existem pessoas, grupos de pessoas criativas. As empresas são inovadoras, porque elas pegam esse arcabouço criativo, que porventura elas tenham, e criam um ambiente profícuo para que ela possa transformar essa criatividade em inovação. E que essa inovação vai ao mercado e transforma o mercado. Faz com que o contexto afetivo e emocional deste novo consumidor, que hoje está cada vez mais difícil de ser entendido, compreenda com facilidade a ideia criativa desse grupo e transforme aquilo num produto de sucesso. Então, criatividade acabou sendo uma palavra que, hoje, no entendimento da maioria das empresas, é um processo de aprendizagem, um processo constante. Eu não sou criativo, de repente, porque eu liguei a chave hoje de manhã e me transformei num cara criativo. Criativo é um processo de aprendizado. E esse aprendizado compreende que você é professor e aluno. Eu ensino a mim mesmo como ser uma pessoa que sai fora do contexto e consegue ter ideias criativas. Para isso, nós precisamos ter uma consciência muito grande do que nós somos, das nossas dificuldades, dos nossos bloqueios, para que a gente possa vencê-los e transformar isso em um processo criativo que flua facilmente e que nos faça satisfeitos como profissionais, para que a gente possa transformar as nossas empresas, por mais difícil que seja isso, em empresas inovadoras. Segundo os institutos de pesquisa, para vocês terem uma ideia, no segmento de produtos cosméticos, que é um segmento que é considerado muito arrojado, no ano de 2014 nós tivemos 95% dos produtos lançados no mundo inteiro considerados como não inovação. Como nós chamamos no nosso mercado, Me Too, eu também. Então, 95% dos lançamentos no mundo foram considerados produtos cópia ou releitura de um produto que já existe ou que já existiu. Isso faz com que a gente reveja um pouco aquela nossa percepção de que forma nós estamos sendo criativos e de que forma nossas empresas estão permitindo que esse processo criativo se transforme em inovação. Um outro ponto que é extremamente importante para a gente contextualizar esse processo criativo é que cada vez mais está se tornando difícil categorizar os nossos consumidores. Há alguns anos a gente podia dizer que uma mulher de 35, 45 anos, com 3 filhos, tinha uma preferência por uma fragrância ou por um produto para cabelo, para sua pele, de determinado tipo. Hoje em dia, não é que essa pessoa não sabe mais o que quer. Esta pessoa já não existe mais. Esta mulher de 35, 45 anos, ela tem uma preferência e um desejo de consumir determinado produto em vários momentos da sua vida. Ela pode desejar um tipo de fragrância de manhã, quando ela vai se preparar para ir ao trabalho, e um outro tipo de fragrância ou tintura de cabelo à noite. E as empresas hoje estão observando que esse tipo de transformação faz com que o processo de desenvolvimento seja cada vez mais um processo suportado por coisas novas, por ideias novas, por conceitos novos. Então, esse consumidor que a gente olha hoje na rua
é um consumidor que está cada vez mais silencioso. Ele se manifesta através de suas ações de consumo, mas ele não se expressa da maneira com que ele se expressava antigamente, com mais clareza, exigindo com que nós tenhamos um processo cada vez mais complexo de desenvolvimento do produto, para atender o grau de complexidade com que o nosso consumidor acaba se posicionando no mercado. Uma ideia de como isso está ficando complicado é a gente tentar classificar os nossos produtos, os produtos cosméticos que nós desenvolvemos, em categorias. Eu poderia dizer que numa grande categoria, cosmético e medicamento. Hoje, a maioria dos produtos que nós desenvolvemos estão em algum local entre esses dois grandes universos. Nós podemos chamar de cosmético dermatológico ou de medicamento cosmético, de nutricosmético, que seria um cosmético que não aplicaria na pele, mas seria ingerido. Um cosmético natural, um cosmético orgânico. Existem várias categorizações, e essas categorizações macro fazem com que cada estratégia de desenvolvimento tente atender a uma expectativa ou anseio de um consumidor que está buscando identificação entre o produto e a sua necessidade naquele momento. As próprias lojas ou o canal de comercialização também está ficando cada vez mais diferente. Enquanto que, há algum tempo atrás, a gente podia dizer que existiam canais de comercialização, canal tradicional, porta a porta. Hoje, com a internet, esses canais acabaram se misturando e a gente tem visto no mercado empresas que comercializam produtos em multicanais, falando uma linguagem múltipla para diversos tipos de consumidor, porque o consumidor que está habituado em uma loja é diferente do consumidor que vai comprar aquele mesmo produto através de um computador, de um laptop ou através do próprio telefone, que é uma das ferramentas hoje mais interessantes de relacionamento no mundo virtual. Se a gente olha o ponto de venda, os pontos de venda tradicionais nas lojas, a gente consegue perceber que ali existe muita coisa a ser melhorada. Se você vê uma prateleira numa loja de supermercado ou numa loja especializada de cosméticos, e a gente observa aquela relação, aquele posicionamento físico linear dos cosméticos, aquilo tem que mudar, aquilo está mudando. Em muitos países a gente tem percebido transformações no ponto de venda que refletem a transformação que o produto está apresentando para o consumidor. Não adianta a transformação do produto para que ele possa chegar mais próximo do consumidor se o ponto de venda não ajuda e não trabalha em sinergia com essa transformação. Hoje, por exemplo, a gente vê farmácias que não tem mais cara de farmácias. São locais de saúde, não locais onde a gente vai buscar um paliativo ou uma atenuação para a nossa doença. Hoje as farmácias, através do ambiente dos produtos, elas vendem saúde, elas divulgam uma qualidade de vida e não mais são um ponto onde a gente vai buscar alternativas para curar doenças, mas para manter nossa qualidade de vida, para aumentar nossa qualidade de vida, através de produtos bem posicionados e de um ambiente mais simpático, mais saudável, mais aconchegante. Um outro fator onde o ponto de venda pode trabalhar a favor dessa criatividade e inovação dos produtos é possibilitar uma experiência de consumo. O ponto de venda também não é mais um local passivo nessa relação entre o produto e os nossos consumidores. O ponto de venda tem que ser um ator que vai ajudar a compreensão ou na comunicação do produto com o consumidor. Ele tem que propiciar uma experiência agradável, uma experiência sensorial. Ele tem que ser prazeroso a ponto da pessoa abrir a sua mente para compreender a história e a proposta que aquele produto está lhe apresentando, para ver se ocorre essa sinergia e ocorre o momento da compra. Os pontos de venda estão cada vez mais importantes para a gente conseguir sucesso nos nossos projetos. Bom, como vocês podem perceber, inovação, criatividade tem tudo a ver conosco, com os nossos projetos, com as nossas equipes e com as empresas onde nós atuamos. Mas como fazer com que tudo isso aconteça? Como fazer para que toda essa transformação ocorra de uma forma sinérgica, de uma forma prazerosa,
de uma forma extremamente produtiva, sem que a gente caia no lugar comum de dizer hoje eu vou ser criativo porque eu preciso e amanhã não serei mais porque não preciso mais. A inovação ela começa a acontecer a partir do momento em que a gente quebra determinadas barreiras dentro de nós. Uma das mais importantes dentro do processo de desenvolvimento de um produto cosmético poderia ser o rompimento de uma barreira importante, que é o benchmark. Nós sabemos que dentro da tradição de desenvolvimento de produtos cosméticos, a referência de um produto de referência é muito importante para iniciar um projeto de desenvolvimento. A maioria das empresas utiliza como referência um produto do mercado, um produto que já existe, como exemplo daquilo que a equipe vai se debruçar e vai desenvolver durante o tempo de desenvolvimento que ele destina. Esse produto é chamado benchmark. O primeiro ponto que a gente poderia sugerir é: para de usar benchmark. Inovação não tem nada a ver com benchmark. Os autores que escrevem sobre criatividade e inovação são unânimes em dizer que jamais eu posso ser inovador se eu estou seguindo alguém que é inovador. Se eu busco um inovador como referência, eu estou copiando a inovação do outro. Então, o primeiro passo é não seguir ninguém. Outro ponto importante é compreender como o processo de inovação acontece dentro de cada empresa. Nós buscamos ideias, nós buscamos dentro da nossa equipe de trabalho pessoas criativas para suportar, mas de que maneira isso se desdobra e se transforma em produto? Como é que as coisas acontecem? Uma outra unanimidade nos autores que escrevem sobre esse tipo de tema pode ser representada através de uma expressão muito interessante. O gargalo está sempre no topo da garrafa. Isso quer dizer, a parte mais estreita da garrafa sempre está em cima. Usando um jogo de similaridades, a gente pode também projetar para nossas empresas e imaginar que, quem sabe, a maior dificuldade para o processo criativo se transformar em inovação, muitas vezes pode ser encontrado nos grupos, nas pessoas mais hierarquicamente superiores dentro da empresa. Porque elas são as pessoas que estão mais tempo dentro da empresa, elas que podem perder mais um projeto que não tem sucesso. Quer dizer, o risco do fracasso é maior para essas pessoas do que para o grupo e a equipe de criativa. E com isso, elas é que podem se transformar na maior barreira ao processo criativo. Dentro desse contexto, o que é que nós podemos fazer? Dentro das nossas limitações, dentro do nosso grupo de trabalho, dentro da nossa esfera de confiança dentro da empresa. Primeiro, fazermos perguntas para nós mesmos. Afinal, a gente está pronto para criar? A gente fala tanto em criatividade. Afinal, como é que eu estou diante desse processo criativo? Bom, o fato é que, segundo as pesquisas, a gente não está pronto para isso. A gente esteve pronto para isso. Quando nós éramos crianças, a gente estava pronto para ser criativo. Mas a partir do momento em que nós começamos a ser influenciados pelos nossos pais, pelo meio ambiente, pelos nossos colegas, nós perdemos em uma grande quantidade de criatividade. E nós acabamos sendo obrigados a nos encaixar dentro de bloqueios. Bloqueios de criação que hoje podem ser removidos, mas com um esforço muito grande, um esforço individual muito grande. Dá para desbloquear? Depende. Existem vários tipos de bloqueio. Existem 3 grandes grupos de bloqueios em que a gente tem que ficar atento para poder superar esta dificuldade e nos transformarmos numa pessoa naturalmente, saudavelmente, suavemente criativas. Primeiro bloco seriam aqueles dos bloqueios sociais. Bloqueio social é aquela coisa: criança deve abandonar a fantasia. Primeiro tópico. Crianças sonham, brincam, têm amigos invisíveis, mas a partir do momento em que você vai se transformando em alguma coisa diferente de uma criança, o próprio contexto, os nossos próprios pais veem com a normalidade se você continua sendo criativo, sonhador, imaginativo. Isso faz com que a gente acabe se encaixando automaticamente dentro da nossa caixinha. Um outro ponto é a ênfase no conformismo. Eu não posso ter, eu não posso ser,
então eu estou bem onde eu estou. Isso é um perigo. Outra coisa é a cultura orientada para o sucesso. Muito sucesso, muitas vezes, é perigoso. Porque se você tem sucesso em um projeto, sucesso em outro, a expectativa do grupo que está à sua volta é que você tenha sucesso sempre. E essa expectativa acaba sendo introduzida dentro de você, você consegue compreendê-la e fica cada vez mais difícil arriscar, porque você quer ser sempre o bom, o campeão, o cara do sucesso. E arriscar fica cada vez mais difícil. Outro ponto é a pressão de tempo. Isso eu acho que é comum às nossas vidas, tanto no trabalho quanto nos nossos outros universos. Tempo cada vez mais importante, tempo cada vez mais difícil. E com essa restrição, essa diminuição do tempo, a gente acaba optando por alternativas menos, vamos dizer, criativas, ou que exigem reflexão, que exigem pensar, que exigem arriscar. E escolhemos opções mais dentro da caixinha. Outro ponto que também pode ser encaixado dentro dos bloqueios sociais é uma exigência maior por credenciais. Você acreditaria mais numa ideia de produto do assistente do laboratório, ou do assistente administrativo do escritório, ou do chefe do desenvolvimento, do gerente de marketing? Quer dizer, quando nós temos um aval institucional, pode ser acadêmico, através de certificados, cursos, ou aval institucional dentro das empresas, a nossa palavra acaba valendo mais. As nossas ideias acabam tendo um reflexo maior do que de outras pessoas que não têm essa estrutura por trás. Com isso, a gente acaba não ouvindo ideias geniais, que às vezes vêm das pessoas que não estão atreladas aos compromissos e aos bloqueios, como nós. Outra coisa são regras. Regras de desenvolvimento de produto. Processos de desenvolvimento muito bem descritos são importantes, mas eles acabam criando um roteiro que você tem que se submeter para poder ser criativo. E como você percebe, essas coisas não são muito compatíveis. Então, estamos prontos para criar ou não? Além dos bloqueios sociais, ainda temos aqueles bloqueios interiores nossos, emocionais. Eu não quero isso, eu quero aquilo. Eu quero ser gerente, eu quero ser diretor. Para isso eu tenho que ganhar, eu tenho que vencer. Com isso estabeleço para mim uma meta e uma agenda de trabalho em que eu vou arriscar menos e competir mais. Aversão ao fracasso, medo de perder, medo do ridículo. Cara, que produto horrível que eu desenvolvi. Insegurança, o complexo de inferioridade. Não, eu não posso, eu não tenho condições. Ninguém nunca desenvolveu esse produto, eu também não vou fazer. Ciúmes, nossa, aquele cara é melhor. Aquele cara resolveu esse problema, ou ele fala melhor do que eu jamais vou ser igual a ele. Ou excesso de motivação, já ganhou. Nós somos os maiores do mercado, então nós vamos ter que desenvolver sempre produtos de sucesso e nunca cometer erros. Ou o contrário, ó dia, ó azar, daqui nunca sai nada, oh que vida, que dificuldade, eu sou sempre o cara preterido. E com isso, mentalidade, você vai falando isso para você mesmo até um dia em que você se transforma realmente no cara preterido, no cara vítima. E finalmente os bloqueios econômicos. Quer dizer, um país pobre é um país que define determinadas regras de criação, de criatividade. Você não pode, num país em que as pessoas, quando saem de dentro da empresa, não têm que comer dentro das suas próprias casas, ou não tem uma casa, que essa pessoa seja criativa quando está no seu ambiente de trabalho. Falta de oportunidades de aprendizado, falta de inclusão, classes sociais diferentes, ou até a própria aparência, o cor da sua pele, influenciando de alguma maneira em algum contexto social, que faz com que aquela pessoa não seja ouvida da mesma forma e com a mesma intensidade que outras. Bom, dentro desse cenário de desafios, o que a gente pode fazer? Como furar esses bloqueios? Como continuar? Como buscar ser criativo e manter essa criatividade
E como fazer com que, através das nossas ações, a gente contribua para a construção de uma empresa mais inovadora e mais preparada para esse cenário de consumidores voláteis, de mercados voláteis, de pontos de venda voláteis. O que a gente pode fazer? A gente pode ser, primeiro, estabelecer alguns roteiros para romper os nossos bloqueios. Primeiro, fluência. Fluência quer dizer o seguinte: volume de informação. Leia, escute, assista. Mas não leia livros só do seu setor. Não assista só coisas sobre a indústria de cosméticos. Porque se você está lendo livros de cosméticos, falando de cosméticos, você já está falando e lendo coisas que já existem. Veja coisas de outros setores. O que está acontecendo na indústria de construção civil, na eletrônica, na alimentação, na indústria farmacêutica? É de lá que vêm as ideias diferentes. Não é no teu segmento que você vai encontrar novidades. Um outro ponto é flexibilidade. Conviva bem com diferenças. De repente, o teu gerente é um gerente que veio da indústria de construção civil. E a ideia dele é completamente diferente da sua. Quem sabe isso seja a alavanca necessária para que a gente possa transformar todo o processo num processo fora da caixa, diferente. Originalidade. Busque o não usual. Encontre ideias fora do seu universo. Sensibilidade. Seja sensível a outras ideias. Seja sensível a sugestões de outras pessoas. Elaboração. Busque formas, respostas ou novas respostas para velhas perguntas. Ou melhor, faça novas perguntas para as velhas respostas. Com isso, a cabeça entra num novo processo e o processo criativo se transforma numa forma mais divertida e fluida. E, finalmente, liberdade. Seja livre dentro de você. Deixe-se fluir sem restrições. E flua dentro da sua empresa, dentro do seu processo de desenvolvimento, flua através das dificuldades. Contorne as dificuldades. Não pare no momento em que você encara a primeira dificuldade. Contorne, ache uma alternativa. Então, se eu pudesse resumir esses pontos que eu falei anteriormente para você: fluência, flexibilidade, originalidade, sensibilidade, elaboração de ideias, liberdade de fluir. Se a gente fosse resumir tudo isso numa frase, eu usaria uma frase que hoje está muito interessante, muito na moda na internet. Que é a seguinte frase: faça a diferença. Continue sendo esquisito. Encerro aqui então esse Cosmetalk, especialistas da ABC falando sobre cosméticos, e até a próxima.